Aí, pessoal, olha que bacana. Sabe onde nós estamos? Aqui no Centro Administrativo Magalu, Magazine Luiza. Sabe por quê? Nós vamos falar com a presidenta do Grupo Mulheres do Brasil. Nós vamos dar voz às mulheres no mês de março no nosso canal Combinado com Bigode. Por isso é muito importante essa voz forte que ela tem na sociedade para que a gente crie leis, melhores leis de proteção às mulheres e também geração de emprego de qualidade para dar vida independente às mulheres. Estamos aqui, vamos receber ela aqui agora, maior momento super especial do nosso canal Combinado com Bigode. Estamos nesse ambiente Kombi Vovó Isabel, um momento super especial. Nós estamos aqui no Centro Administrativo do Magalu, do Magazine Luiza, e hoje com a presidenta do Grupo Mulheres do Brasil. Quero agradecer a senhora por estar vindo aqui mais uma vez no nosso canal Combinado com Bigode, hein? Super interessante, viu, gente? É uma Kombi montada para entrevista com o pessoal todo equipado aqui. Bem bacana. Para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilha, dê sugestões e se inscreva. Como eu falei, é um momento super especial. Dona Luiza, o que remete a senhora estar num ambiente como esse, um clássico? A senhora tem uma história com o antigo para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui? Antigamente, quando você queria andar mais de 5 pessoas, você só andava em Kombi. Sim. Kombi tinha toda uma história, né? Só que a Kombi da época era muito devagar, né? E uma vez primeira vez que eu fui na Europa, foi uma Kombi buscar eu, meus tios, meus amigos que estavam juntos. Eu sei que a gente levou, porque Franca é muito longe. Sim, então, assim, sim. Levou muito tempo. Então, assim, a Kombi me marcou pela facilidade de levar muita gente, que hoje você tem carro muito melhor, mas ela continua sendo uma história como é o Voxinha, o Fusca. O Fusca. Então é uma história. Eu tenho muita lembrança que a gente andava muito de Kombi quando você tinha muita gente, que não tinha outro carro que cabia tanta gente junto, né? Sim. Então tá com você que é reviver as Kombis que eu revivi na juventude. Esses momentos que são super especiais, né? Não, e acho essa ideia genial, pegar uma Kombi e montar ela para sair aí fazendo entrevista. É muito bacana. Todo brasileiro ou toda brasileira tem uma história com o antigo e não está sendo diferente aqui com a Dona Luiza. Dona Luiza, empresária, tem voz na sociedade, é presidenta do Grupo Mulheres do Brasil, mas o que nos traz aqui é dar voz para que a gente chame a atenção da sociedade, não só do Brasil quanto no mundo. Dona Luiza, o número de feminicídio, dessa violência contra as mulheres, como que a gente trabalha isso? A gente vem repetindo a importância de políticas públicas, das leis, mas tá violento, né? É uma coisa que não só eu, como o Grupo Mulheres do Brasil, e o Magalu é envolvida há mais de 10 anos. O que a gente percebe, Bigode, é que quando a gente começou esse movimento mais orquestrado, mais organizado, as mulheres não falavam que elas foram violentadas também. Porque a maioria delas voltava a culpa para elas. Ah, você está de minissaia, você traiu o marido, ah, você fez isso. Então, assim, dos objetivos nossos com o grupo que a gente tinha de procurador, de promotor, de empresas que já olhava isso há 12 anos atrás, era fazer furar a nuvem. Então, uma coisa boa hoje, quer dizer, que cresceu, não é boa, porque nada é bom nesse aspecto, mas que cresceu, é que as mulheres, hoje os veículos de comunicação, tanto o digital como o normal, se uma mulher é morta, você está nas páginas do UOL, da Globo.com, como você está nas TV e no rádio colocando. Então, hoje você tem uma voz para falar que aconteceu. Então, antigamente, isso era totalmente, ninguém falava disso. Então isso evoluiu e até mostrou mais o que estava nos bastidores. Mas, por outro lado, as estatísticas, quando eu tive com uma estatística junto com o Renato Meirelles, que faz pesquisa, as estatísticas mostram que mudou, que
que aumentou mesmo o número, independente dessa exposição que está tendo hoje, que há 10 anos atrás ninguém falava que tinha, então ninguém tinha nem números para isso. Hoje me deixa muito triste. O Magazine perdeu uma funcionária 12 anos atrás, 10 ou 12, foi quando nós começamos esse movimento, que a gente nunca ia perder nada. Nós temos linha, nós temos ajuda, nós temos educação para homens também. Então a gente tem, o Grupo Mulheres do Brasil tem um trabalho muito grande nesse nível. Então ontem a gente reuniu e o que a gente tem que mostrar agora, o que é violência sexual e o que é violência moral. Porque muitas vezes as mulheres não sabem que elas estão sofrendo, que aquilo lá é crime. É crime, inclusive, crime eleitoral, se você for forçado numa sala, falar, você vota ou eu vou, você vai perder o emprego. Sim. Isso é crime no Supremo Tribunal mesmo. Então, o que a gente tem que esclarecer, que hoje elas têm o direito. Bom, e no Brasil, a Lei Maria da Penha é muito forte. Só que muitas vezes a sociedade precisa fazer cumprir. Precisa entender o que a Lei Maria da Penha faz, para que a gente fazer cumprir. Porque quando a sociedade entra, e esse trabalho seu de falar para a sociedade, de esclarecer, é muito bom, porque toda classe precisa ter o direito. E não, pega em toda a classe a violência, viu? Sim, lógico que na classe mais simples é mais hora, mas é muita filha de pessoas de alto nível que não sabe que está sofrendo violência. Ô, dona Luísa, quando o homem não deixa a mulher usar uma roupa curta, não deixa passar um batom, ali já começou a violência, porque tem que ter o direito, né? E não é, ele tem o direito de fazer o que ele quer e ela tem o direito. E aí quando ele proíbe de ver a família, quando ele proíbe de aquele ciúme doentio, ele é uma coisa fora, é outra dentro da casa. Então assim, começa assim o ciclo de violência. E quando ela é violentada, também ela não tem força para tirar. Ele vai lá, pede desculpa, faz um agrado, volta tudo para trás. Então, o que a gente tem que orientar é a primeira violência que você sofrer, busca ajuda, denuncia, vai atrás. Eu quero dizer que a denúncia é totalmente sigilosa. Totalmente sigilosa. Dona Luísa, a senhora é empresária e tem esse trabalho que ajuda a levar a voz para a sociedade. A gente poderia chamar a atenção de mulheres que são empresárias. Não é só mulheres, não. Homens também. Justamente, a gente não pode separar o homem, que ele também tem que se reeducar para uma sociedade melhor. Ele não gostaria que a filha dele fosse lógico, de jeito nenhum. Mas como que a gente poderia chamar outras mulheres que teriam voz na sociedade para se apresentar? Eu não quero chamar só as outras mulheres, eu quero chamar os empreendedores. Empreendedores. Os empresários. Excelente. O Magazine Luiza tem no YouTube um manual com cinco coisas para você montar um disque denúncia dentro da sua empresa. Com 5 fases. Não custa caro, não custa nada. Mas quando a empresa se envolve e fala que na empresa eu não vou deixar mais nenhuma mulher morrer, ser morta pelo companheiro ou por violência doméstica, vocês não imaginam o tanto que a empresa ajuda, porque o companheiro, o Magazine tem uma linha direta só para as denúncias de mulheres que foram violentadas, e a gente tem casos que o marido ia todo dia atormentar no trabalho, quando a gente assumiu, ele sumiu. Porque ele sabe que a gente tem relação com o trabalho que ele tem, é um apoio muito forte. Então o que eu tenho que falar, essa cartilha que nós lançamos, é cartilha contra a violência doméstica no trabalho. Por 5 passos você monta alguma coisa e assume que você não quer que nenhuma mulher morre lá. Então seja mulheres ou homens, a gente tem muitos homens envolvidos, muitos homens. E a gente precisa do masculino para dizer, ele não quer que uma filha, uma neta dele, uma irmã seja violentada. Seja morta por violência ou seja violentada sexualmente, estrupada. E criança de 12, 13 anos, que é um absurdo. Dona Luísa, a gente tem toda a tecnologia e tem essa questão da denúncia que a senhora colocou. E muitas vezes tem a medida protetiva e que muitas vezes esse ser humano fica cercando a mulher o tempo todo. Por que não também a gente, usando a tecnologia, colocar algum dispositivo para que chame a atenção da polícia? Mas o problema que eu quero te falar é que se ele vê esse dispositivo, ele faz ela tirar.
Quer dizer... Também é outro problema. É outro problema. Então você vê, na época da pandemia, as farmácias colocavam para chegar ela fazia um X vermelho. O problema que é importantíssimo para a gente terminar com a violência contra a mulher. Não só porque ele é o autor, mas é porque a força dele é muito grande. Segundo, eu tenho dito muito para os homens aqui do Magalu e que eu encontro, que antigamente, Bigode, era muito natural você chegar numa roda de homens e eles não contavam nada, dizer, olha, tive com a menina, olha, fiz isso com a menina, ela era muito bonita. E você saía bem da história, como um macho, aquele que conquista. Mas hoje, gente, o tempo mudou. Hoje existe uma rede social muito forte, existe um WhatsApp, existe fotos. E você vê muitas pessoas, muitos homens, que perderam o emprego por assédio. Não é nem ainda por morte, por assédio. Por assédio, isso. Por assédio, que perderam o emprego e ficou uma mancha na sociedade. Então, o que eu tenho dito aos homens, primeiro a força de vocês. Vocês têm filha, sobrinha, irmã, é muito importante para essa campanha de diminuir essa coisa tão triste que é a morte de uma mulher, que para mim é o pior perde que existe na história. Perde o homem, que ou ele se mata ou ele fica marcado, perde a família dele, que muitas vezes não tem nem como explicar isso, perde a família dela, que fala, puxa, eu nunca esperei, se sente que até culpada, e o filho é terapia pro resto da vida. Os filhos, ontem eu vi uma estatística que 29% dos filhos da morte de mulheres, eles presenciam o ato de morrer, de matar. É muito triste. Então é muito triste. Então eu tenho que dizer para os homens isso. Por favor, gente, não é mais conveniente para vocês assédio sexual, assédio moral, vocês contarem papo, vocês estão perdendo um emprego e não arrumam outro. O tempo mudou. Eu entendo que vocês foram criados de umas premissas que tudo era permissível e mostrava que era macho, mas o tempo mudou. Se eu fizer estatística aqui de melhores amigos do presidente que fez isso e perdeu o emprego e não arrumou um emprego bom até hoje, de presidentes de empresa, de governo e de tudo mais. Então é muito importante a gente saber que o tempo mudou, não é mais o mesmo. Eu falo isso muito para os homens aqui, tem que virar a chave da cabeça. Estamos aqui com a dona Luísa Trajano, empresária, tem voz na sociedade e está ajudando a gente nesse projeto de levar a Kombi e dar voz para as mulheres. Eu quero agradecer a senhora pelo carinho, pela vinda aqui na Kombi, além de contar a história no começo do programa, mas também falar da importância, da valorização das pessoas, porque a senhora me chamou a atenção aqui e é verdade, Bigode, não é só das mulheres. A gente precisa valorizar todo mundo e a gente precisa reeducar a sociedade. Então, quero agradecer a senhora. Eu quero só terminar dizendo para as mulheres, use o 180, não tenha medo, não denuncie, peça proteção, não deixa você estar para um caixão para o resto da vida, seus filhos ficar sem... Porque começa assim e é ruim para o seu companheiro também. Se amanhã ele faz uma agressão e te mata, ele também acabou a vida dele. Então, assim, denuncie, use o 180, é muito importante. Ah, mas não funciona. Funciona, use os meios, conta para amigas, pede orientação. Não deixa te ver no caixão dos seus filhos. Obrigada. Obrigado, parabéns, viu, pela Kombi. Obrigado. Pessoal, vamos juntos acelerar essa ideia. Vamos lá, gente.